O sol abrasador do Afeganistão fazia o horizonte ondular, como se o calor pudesse dobrar a realidade. A base militar estava em silêncio naquela tarde, exceto pelos murmúrios de soldados trocando turnos e o ocasional estalo de botas no cascalho seco. Dentro de um pequeno alojamento, o sargento Luke Evans passava o tempo limpando meticulosamente seu rifle. Era uma prática quase ritualística, não apenas para manter o equipamento funcional, mas para acalmar a mente. "Você já pensou no que acontece quando isso tudo termina?" perguntou Ryan Harper, sentado em um catre próximo, sua Bíblia repousando aberta no colo. O jovem cabo tinha um semblante leve, quase otimista, apesar da poeira e do cansaço que marcavam seu rosto. Evans soltou um suspiro e olhou para Harper. "Isso tudo nunca termina. A guerra só muda de endereço." Ele voltou sua atenção ao rifle, evitando se aprofundar na conversa. Harper sorriu de canto. "Talvez você só precise de algo em que acreditar." "E eu acredito, Harper. Acredito que, se não fizermos nosso trabalho direito, muita gente inocente vai sofrer. Isso é suficiente para mim." O alojamento foi interrompido pelo som de botas firmes. Um soldado entrou e entregou um papel para Evans. "Sargento, nova missão. Briefing em 10 minutos. Evans assentiu, dobrando o papel e guardando no bolso. Ele olhou para Harper, que já estava ajustando o capacete e verificando seu equipamento. "Mais uma missão, parceiro." "Vamos lá", disse Harper, ainda com aquele otimismo irritantemente estável. No centro de operações, o oficial comandante detalhou a missão. O objetivo era simples no papel: reconhecimento de uma área de interesse, onde informações indicavam possível movimentação insurgente. Era um trabalho perigoso, mas não incomum para eles. "Parece fácil demais", murmurou Harper enquanto saíam. "Esse é o problema", respondeu Evans. "Nada aqui é fácil." Naquela noite, a dupla se preparou para partir. O silêncio antes da missão era sempre o mesmo, carregado, quase palpável. Harper, como sempre, fez sua oração silenciosa antes de partir. Evans observou de longe, sem interromper. Apesar de não compartilhar da mesma fé, ele respeitava a crença do jovem. "Ei, Evans", chamou Harper já no transporte, "a gente vai voltar. Confia em mim." "Não é em você que eu confio, garoto. É na minha experiência." O comboio avançou pela paisagem árida, engolido pela escuridão. O comboio seguia em silêncio, iluminado apenas pelos faróis esparsos que cortavam a escuridão do deserto afegão. Luke Evans estava atento, os olhos vasculhando o horizonte, enquanto sentia o desconforto familiar da aproximação de uma zona de risco. Ao seu lado, Ryan Harper apertava o terço que sempre carregava no bolso, murmurando orações que se perdiam no som abafado do motor. "Você sempre faz isso antes de cada missão?" perguntou Evans, sem desviar os olhos da paisagem. "Eu oro para que a gente volte inteiro", respondeu Harper com um sorriso leve. "Você deveria tentar." Antes que Evans pudesse responder, o rádio do veículo chiou com um alerta. A voz do líder do comboio soou grave. "Atenção! Movimentação suspeita à frente. Desacelerar e assumir formação defensiva." O comboio reduziu a marcha e a tensão dentro do veículo tornou-se palpável. Evans ajustou sua arma e sinalizou para Harper fazer o mesmo. Eles trocaram um olhar rápido, ambos conscientes do perigo iminente. Foi então que aconteceu. Um estrondo ensurdecedor sacudiu o veículo da frente, seguido de uma explosão de luz e calor. O comboio havia sido emboscado. "É uma armadilha!" gritou Evans, enquanto o veículo derrapava e o motorista tentava manter o controle. Tiros ecoaram de todas as direções, cortando a escuridão com flashes de luz. Evans e Harper saltaram do veículo, buscando cobertura atrás de uma formação rochosa próxima. O caos ao redor era total. Soldados gritando ordens, o som de balas ricocheteando e as explosões que pareciam nunca cessar. "Harper, cobre à esquerda!" ordenou Evans, posicionando-se para contra-atacar. Harper obedeceu sem hesitar, disparando em direção aos inimigos que surgiam na penumbra. Mas a superioridade numérica dos insurgentes era esmagadora.
Um a um, os soldados do comboio eram abatidos ou rendidos. Quando Evans tentou recarregar, sentiu algo frio contra sua nuca. Ele congelou, sabendo exatamente o que significava. Harper, ao perceber a situação, também baixou a arma. Estavam cercados. Os insurgentes os desarmaram rapidamente, forçando-os a ajoelhar na poeira quente. O comandante insurgente, um homem de olhar penetrante e um ar de autoridade, caminhou até eles. "Fuzileiros navais", disse ele em inglês com um sotaque carregado. "Vocês acharam que poderiam entrar no meu território sem consequências?" Evans não respondeu, mantendo o olhar fixo no chão. Harper, no entanto, ergueu a cabeça, encarando o comandante com uma coragem inesperada. "Você pode nos capturar, mas nunca vai nos quebrar", disse Harper com firmeza. O comandante riu, um som seco e sem humor. "Veremos." Amarrados e encapuzados, Evans e Harper foram arrastados até veículos dos insurgentes. A viagem que se seguiu foi longa e silenciosa, interrompida apenas pelo som do vento e dos motores. Quando finalmente chegaram ao destino, os dois foram levados para dentro de um complexo subterrâneo, onde a escuridão parecia ainda mais opressiva. Jogados em uma pequena cela de concreto, Evans e Harper se entreolharam enquanto recuperavam o fôlego. "E agora?" perguntou Harper, a voz baixa, mas ainda carregada de determinação. "Agora esperamos", respondeu Evans, a frieza em sua voz escondendo o turbilhão de pensamentos que o consumia. Enquanto a porta da cela se fechava com um estrondo metálico, a realidade de sua nova situação se instalou. Eles estavam sozinhos, sem apoio, em território inimigo. Mas Harper, mesmo no pior dos cenários, fechou os olhos e murmurou uma última oração antes de descansar. "Você nunca desiste, não é?" perguntou Evans, observando-o. "Não quando acredito que ainda temos uma chance", respondeu Harper, com um leve sorriso. Evans não respondeu. Apenas se encostou na parede fria, pensando na próxima jogada, enquanto a escuridão os engolia por completo. A cela era sufocante, com paredes de concreto que retinham o calor do dia e o frio da noite. Luke Evans se manteve sentado em um canto, observando Harper, que parecia tentar manter a calma recitando passagens de sua Bíblia mentalmente. "Você realmente acha que suas orações vão nos tirar daqui?" perguntou Evans, a voz carregada de ceticismo. Harper ergueu os olhos sem se abalar. "A fé não funciona assim. Não é uma saída mágica. É uma força para continuar, mesmo quando tudo está contra você." Antes que Evans pudesse retrucar, a porta de ferro da cela se abriu com um rangido, revelando 2 insurgentes armados. Sem dizer uma palavra, eles arrastaram Harper para fora. Evans se levantou de imediato. "Ei, onde estão levando ele?" gritou, mas a única resposta foi o som da porta se fechando com um baque metálico. A ausência de Harper parecia intensificar o silêncio opressor da cela. Evans andava de um lado para o outro, os pensamentos girando. Ele já tinha visto prisioneiros serem levados para interrogatórios antes, e raramente eles voltavam inteiros. Após o que pareceram horas, Harper foi jogado de volta na cela. Ele estava machucado, com hematomas visíveis no rosto, mas ainda tinha aquele olhar de determinação que irritava e, ao mesmo tempo, inspirava Evans. "Você está bem?" perguntou Evans, ajudando-o a se sentar. "Melhor do que eles queriam que eu estivesse", respondeu Harper, com uma tentativa de sorriso. Evans suspirou, a frustração evidente em seu rosto. "Isso não é um jogo, Harper. Eles vão nos matar. Precisamos pensar em uma saída." "Eu sei", disse Harper, a voz mais firme do que Evans esperava. "Mas sair daqui não é só sobre nós. É sobre mostrar que eles não podem nos quebrar." Aquela ideia parecia absurda para Evans. Para ele, a guerra era uma questão de sobrevivência, não de moral. Mas algo na determinação de Harper o incomodava, como se uma parte dele quisesse acreditar que ainda havia uma chance. Dias se passaram em um ciclo de interrogatórios brutais e longas horas de isolamento. Durante esses momentos,
Harper manteve sua rotina de orações, enquanto Evans continuava planejando uma fuga. Se continuarmos assim, um de nós não vai aguentar, disse Evans certa noite, rompendo o silêncio. Eu aguento, respondeu Harper, sem hesitar. Como você consegue? Perguntou Evans, finalmente deixando a máscara de ceticismo cair por um momento. Porque acredito que há algo maior do que tudo isso, disse Harper, apontando para as paredes ao redor. Algo que não pode ser aprisionado. Evans ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Ele não sabia se acreditava no que Harper dizia, mas a convicção do jovem era inegável. Na manhã seguinte, a rotina foi interrompida. Um dos guardas, um homem jovem com um olhar hesitante, demorou-se um pouco mais ao entregar a ração diária. Ele olhou para Harper e Evans por um momento, como se estivesse avaliando algo antes de sair sem dizer nada. Você viu isso? Perguntou Evans, quando ficaram sozinhos novamente. Talvez ele não seja tão leal quanto deveria, respondeu Harper, esperançoso. Evans arqueou uma sobrancelha. Ou talvez ele esteja nos avaliando para uma emboscada. Mesmo assim, aquela interação plantou uma semente de dúvida, ou talvez de oportunidade. Evans sabia que, se quisessem sobreviver, precisariam explorar todas as possibilidades. Se for uma chance, por menor que seja, precisamos estar prontos, disse Evans, olhando Harper nos olhos. Eu sempre estive, respondeu Harper, com o mesmo tom calmo e inabalável. A tensão crescia. Algo estava mudando, e eles sentiam que a próxima jogada seria crucial. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas significativa. O jovem guarda insurgente, que parecia hesitante desde o primeiro encontro, começou a passar mais tempo próximo à cela de Luke Evans e Ryan Harper. Às vezes, ele lançava olhares rápidos, outras vezes parecia lutar contra algo internamente. Ele tem algo a esconder, murmurou Evans, observando-o com atenção. Ou está planejando algo. Harper, como sempre, mantinha um tom mais otimista. Talvez ele esteja tentando ajudar. Nem todo mundo escolhe o lado errado por vontade própria. Naquela noite, durante mais uma rodada de interrogatórios brutais, Harper foi levado novamente. Evans sentiu um nó se formar em seu estômago ao ouvir os gritos abafados vindos de algum lugar distante do complexo. Ele sabia que cada sessão desgastava não apenas o corpo, mas também o espírito. Quando Harper foi jogado de volta à cela, estava mais machucado do que das outras vezes. Seu rosto estava pálido, e a respiração irregular revelava que algo mais estava errado. Eles exageraram dessa vez, disse Evans, enquanto ajudava Harper a se deitar. Não foi só eles, murmurou Harper com dificuldade. Acho que meu corpo está começando a ceder. Evans percebeu que Harper tremia e segurava o lado direito do abdômen, como se estivesse sentindo dores profundas. Era a primeira vez que o jovem admitia qualquer fraqueza, e isso acendeu um senso de urgência em Evans. Mais tarde, quando o mesmo guarda hesitante veio entregar a ração diária, Evans aproveitou o momento. Ei, garoto! Chamou em um tom baixo, mas firme. Você sabe que ele não vai durar muito. Se tem algo que pode fazer, é agora. O guarda parou, olhando ao redor para se certificar de que ninguém estava por perto. Ele hesitou por um momento antes de sussurrar. Vocês não têm ideia do risco que estão pedindo que eu corra. Você já está correndo risco só por falar com a gente, rebateu Evans. Se não ajudar, não só ele vai morrer, mas você vai continuar preso nesse inferno com eles. O guarda ficou em silêncio por alguns instantes. Então deu um passo para mais perto. Há um túnel antigo usado para transportar suprimentos. Ninguém o monitora, mas chegar até lá não será fácil. Nos diga como, disse Evans com urgência. Não posso agora, respondeu o guarda. Se alguém perceber, estamos mortos. Antes de sair, o guarda deixou cair um pequeno pedaço de papel dobrado que Evans rapidamente escondeu sob o colchão improvisado da cela. Quando ficaram sozinhos novamente, Evans abriu o papel.
Nele havia um esboço rudimentar do complexo, com um caminho marcado que levava ao que parecia ser uma saída escondida. Harper, apesar de debilitado, sorriu ao ver o papel. Eu disse que nem todo mundo escolhe o lado errado por vontade própria. Não fique muito esperançoso, respondeu Evans. Isso pode ser uma armadilha, ou pode ser a nossa chance, retrucou Harper. Naquela noite, enquanto Harper descansava, Evans ficou acordado, estudando o mapa e avaliando as possibilidades. Ele sabia que, com Harper em um estado tão frágil, cada movimento precisaria ser cuidadosamente calculado. Na manhã seguinte, o jovem guarda voltou. Dessa vez, ele olhou diretamente para Evans. Se vocês quiserem fazer isso, tem que ser amanhã à noite. Eu só posso garantir que o caminho estará livre até lá. Evans assentiu, mantendo o olhar fixo no guarda. Nós estaremos prontos. Quando o guarda foi embora, Evans se virou para Harper. Amanhã é tudo ou nada. Harper sorriu, mesmo com a dor evidente. Eu sabia que Deus nos daria uma saída. Evans suspirou. Não sei se foi Deus ou sorte, mas agradeça a quem quiser. Só espero que consiga aguentar. Eu vou, disse Harper, com uma determinação silenciosa. O plano estava em movimento, mas Evans sabia que, para escapar, precisariam enfrentar não apenas os insurgentes, mas também os limites do próprio corpo e da mente. A noite chegou pesada, com um silêncio que parecia carregar toda a tensão acumulada. Luke Evans e Ryan Harper estavam preparados para a fuga, ou ao menos o máximo que poderiam estar nas condições em que se encontravam. Harper, mesmo debilitado, insistia em ajudar a calcular os passos, apesar das dores cada vez mais intensas. Lembre-se, disse Evans, enquanto verificava o pedaço de papel com o esboço do complexo. Isso precisa ser rápido. Se pararmos, não teremos uma segunda chance. De Harper assentiu, o rosto pálido, mas determinado. Eu sei, só preciso que você acredite que posso fazer isso. Antes que pudessem continuar a conversa, o jovem guarda apareceu na porta da cela. Ele estava visivelmente nervoso, os olhos correndo pelo corredor para se certificar de que ninguém os observava. É agora, sussurrou o guarda, destrancando a porta com mãos trêmulas. O caminho está limpo, mas vocês precisam ser rápidos. Eu não consigo segurar isso por muito tempo. Evans segurou o braço do guarda por um momento. Por que está nos ajudando? O guarda hesitou antes de responder. Porque eu não pertenço a isso, e porque vocês ainda têm algo pelo que lutar. Sem mais palavras, o guarda indicou o caminho e gesticulou para que seguissem. Evans colocou Harper de pé, apoiando o braço do companheiro sobre seus ombros, e os dois começaram a caminhar lentamente pelo corredor. O túnel que o guarda havia indicado era escuro e estreito, com o teto baixo e o chão irregular. Cada passo parecia um desafio, especialmente para Harper, que gemia baixinho a cada movimento. Você precisa aguentar, disse Evans, ajustando o peso de Harper sobre si. Eu estou tentando, respondeu Harper ofegante. Só não me deixa para trás, ok? Nem pense nisso, retrucou Evans com firmeza. O progresso era lento, mas eles avançavam. O som abafado de passos ecoava pelo túnel, cada vez mais distante do centro do complexo. Por um breve momento, Evans sentiu uma ponta de esperança, mas essa esperança foi interrompida pelo som de vozes ao longe. Os insurgentes haviam descoberto a fuga. Rápido! Sussurrou Evans, puxando Harper com mais força. Eles seguiram pelo caminho indicado no mapa, virando à esquerda em uma bifurcação estreita. O ar no túnel parecia mais fresco, sugerindo que estavam se aproximando da saída. Mas os sons de passos e vozes também estavam mais próximos. Harper tropeçou, quase caindo. Evans o segurou no último segundo, mas o movimento brusco fez com que ambos perdessem preciosos segundos. Eu não vou conseguir, disse Harper, sua voz baixa e cheia de dor. Você vai conseguir, respondeu Evans com uma determinação que ele próprio não sabia que tinha. Eu não vim até aqui para perder você agora. Finalmente, eles chegaram a uma pequena abertura no fim do túnel.
Era estreita, mas parecia levar para fora. Evans ajudou Harper a passar primeiro, empurrando-o com cuidado. Do lado de fora, o ar fresco do deserto os envolveu como um sopro de vida. Mas não havia tempo para comemorar. Eles ainda precisavam colocar distância entre eles e os insurgentes. Vamos, disse Evans, ajudando Harper a ficar de pé novamente. O deserto se estendia à frente deles, vasto e implacável. Não havia lugar para se esconder, mas a escuridão da noite era sua única aliada. Eles começaram a caminhar, movendo-se o mais rápido que podiam. Atrás deles, os sons de vozes se intensificavam. Os insurgentes estavam no encalço, e o tempo estava se esgotando. Se isso for o fim, disse Harper entre suspiros. Obrigado por me trazer até aqui. Não é o fim, respondeu Evans. Ainda temos uma chance e vou usá-la. A cada passo, o peso de Harper parecia maior, mas Evans não desistia. Eles estavam além do limite físico e emocional, mas a fuga era sua única esperança. O deserto parecia infinito, uma imensidão de areia que oscilava sob a luz fraca das estrelas. Luke Evans e Ryan Harper avançavam lentamente, cada passo arrancando deles mais força do que poderiam dar. Harper estava cada vez mais pálido, apoiado quase que completamente nos ombros de Evans, que lutava contra o cansaço e o peso crescente de seu companheiro. "Quanto mais longe?" perguntou Harper com a voz fraca. "Até onde conseguirmos", respondeu Evans, o olhar fixo no horizonte. Atrás deles, os sons dos insurgentes eram como ecos distantes que se aproximavam. Gritos em uma língua que eles não entendiam misturavam-se ao som de motores. "Eles têm veículos", disse Evans, olhando para trás. "Então estamos em desvantagem", murmurou Harper, tentando sorrir. Evans não respondeu. Ele sabia que, sem um plano, a captura era inevitável, mas desistir não era uma opção. Após alguns minutos, Evans avistou uma pequena formação rochosa que poderia oferecer cobertura. "Ali", disse ele apontando. Os dois se arrastaram até o abrigo improvisado, escondendo-se atrás das pedras enquanto o som dos motores ficava mais alto. Evans colocou Harper no chão com cuidado e pegou o rifle que havia recuperado durante a fuga. "Você consegue lutar?" perguntou Evans, ajustando a arma. Harper balançou a cabeça ofegante. "Eu mal consigo respirar." "Então, fique aqui", ordenou Evans. Enquanto Evans posicionava-se para defender os dois, as luzes dos veículos começaram a iluminar a área ao redor. O deserto, antes silencioso, tornou-se um campo de tensão. Ele sabia que o confronto era inevitável. Os insurgentes desceram dos veículos, examinando a área com lanternas. Evans contou pelo menos 5 deles, armados e em formação. Ele respirou fundo, ajustando sua mira. O primeiro disparo foi certeiro, derrubando um dos homens. O caos se instaurou imediatamente. Os insurgentes começaram a atirar em todas as direções, tentando localizar Evans. Evans se movia entre as sombras, utilizando as rochas como cobertura. Cada tiro era calculado, eliminando os inimigos um a um, mas a vantagem numérica deles era esmagadora. De repente, Harper, com dificuldade, ergueu o rifle que Evans havia deixado ao lado dele. "Ei!" gritou ele, chamando a atenção de um dos insurgentes. Quando o homem se virou, Harper disparou, acertando-o no ombro. "Harper!" gritou Evans, correndo para protegê-lo. O movimento abrupto revelou a posição de Evans, e um dos insurgentes atirou em sua direção. A bala passou de raspão em seu braço, mas a dor foi suficiente para derrubá-lo por um momento. Os insurgentes restantes avançaram rapidamente, mas antes que pudessem alcançar Evans e Harper, um som distante ecoou pelo deserto, o rugido de helicópteros. Evans olhou para o céu e viu as luzes inconfundíveis das forças aliadas. O resgate havia chegado. Os insurgentes tentaram recuar, mas foram rapidamente subjugados pelo ataque aéreo. A poeira subiu enquanto os helicópteros pousavam e soldados aliados desceram, armas em punho, assegurando a área.
Evans segurou Harper com força, tentando mantê-lo consciente. "Você conseguiu", disse ele, enquanto os soldados corriam em direção a eles. Harper abriu os olhos com dificuldade, um sorriso fraco nos lábios. "Nós conseguimos", corrigiu ele, antes de desmaiar nos braços de Evans. Os dois foram levados para o helicóptero, onde médicos começaram a atender Harper imediatamente. Evans, exausto, sentou-se ao lado dele, segurando sua mão. Enquanto o helicóptero se afastava, Evans olhou para o deserto que deixavam para trás. A batalha estava longe de terminar, mas por agora eles haviam sobrevivido. O helicóptero cortava o céu noturno e o som das hélices era um lembrete constante de que eles haviam escapado por pouco. Luke Evans sentia o peso de cada momento, cada decisão que o trouxera até ali. Ryan Harper estava deitado em uma maca improvisada, sendo atendido pelos paramédicos a bordo. Seus olhos estavam fechados, mas sua respiração era irregular. Cada movimento de seu peito, uma luta. "Ele vai ficar bem?" perguntou Evans a um dos paramédicos, a voz carregada de preocupação. "Ele está em estado crítico, mas ainda está com a gente. Vamos fazer tudo o que pudermos", respondeu o paramédico, sem desviar a atenção do trabalho. Evans olhou para Harper, a expressão endurecida. Por mais que não quisesse admitir, ele sabia que havia uma chance de que Harper não sobrevivesse. Ainda assim, ele sentiu um alívio ao perceber que, pelo menos por enquanto, eles estavam fora de perigo. Quando chegaram à base aliada, Harper foi levado diretamente para a enfermaria. Evans tentou acompanhar, mas foi barrado por um médico que o instruiu a cuidar dos próprios ferimentos primeiro. Ele relutou, mas acabou cedendo. Enquanto esperava notícias, Evans foi chamado para um debriefing com o comandante da base. Ele relatou tudo: a emboscada, a captura, o cativeiro e a fuga desesperada. "Você salvou a vida de um homem lá fora, sargento", disse o comandante após ouvir o relato. "Não é todo dia que vemos esse tipo de determinação." Evans apenas assentiu, mas por dentro sabia que a determinação não vinha apenas dele. A força que o mantivera em pé vinha, em grande parte, de Harper e de sua fé inabalável. Depois do debriefing, Evans foi até a enfermaria. Harper estava acordado, mas visivelmente fraco. Quando Evans entrou, Harper sorriu, mesmo que o gesto parecesse cansativo. "Você não me deixou para trás", disse Harper, com a voz rouca. "Eu fiz uma promessa", respondeu Evans, sentando-se ao lado da cama. "E eu não quebro promessas." Harper riu baixinho. "Bom, você tem minha eterna gratidão por isso." Os dois ficaram em silêncio por alguns momentos, até que Harper falou novamente. "Você sabe, Evans, eu nunca perdi a fé, mesmo nos momentos mais sombrios, e acho que, de alguma forma, isso nos trouxe até aqui." Evans não sabia como responder. Ele sempre fora cético, mas não podia negar que algo maior parecia ter guiado aquela jornada. Nos dias que se seguiram, Harper começou a se recuperar lentamente. Ele ainda estava longe de estar completamente bem, mas o fato de estar vivo era um pequeno milagre. Evans, por outro lado, encontrou-se refletindo sobre tudo o que haviam passado. Uma noite, enquanto estava sozinho, Evans pegou o terço que Harper sempre carregava. Ele o segurou por alguns momentos, sentindo o peso simbólico do objeto. Pela primeira vez em muito tempo, ele fechou os olhos e, em silêncio, agradeceu por ter sobrevivido. Na manhã seguinte, Evans foi visitar Harper novamente. Desta vez, Harper estava mais animado e o sorriso em seu rosto parecia mais genuíno. "Você acredita agora?" perguntou Harper, brincando. Evans deu de ombros, mas havia um leve sorriso em seu rosto. "Acredito que você é a pessoa mais teimosa que eu já conheci." Harper riu, mas antes que pudesse responder, um dos médicos entrou na sala. "Sr. Harper, sua recuperação está indo bem, mas ainda temos um longo caminho pela frente. No entanto, devo dizer, sua determinação é algo que não vemos todos os dias." "Eu tive bons motivos para lutar", respondeu Harper, olhando para Evans. Evans balançou a cabeça, mas por dentro sentia uma mistura de orgulho e alívio.
Eles haviam sobrevivido e, embora o caminho à frente ainda fosse incerto, sabiam que haviam vencido a maior batalha. As semanas seguintes trouxeram uma sensação de normalidade estranha para Luke Evans e Ryan Harper. A base militar, com seu vai e vem de soldados e o som constante de treinamento, era um contraste gritante com o silêncio opressor do cativeiro. Harper, ainda em recuperação, passava os dias entre sessões de fisioterapia e repouso. Evans, por outro lado, mergulhou no trabalho. Ele evitava discussões sobre o que acontecera, preferindo manter-se ocupado. Mas, inevitavelmente, as perguntas começaram a surgir. Outros soldados queriam saber como haviam sobrevivido, o que tinham feito para escapar. Uma noite, após uma reunião informal no refeitório, um grupo de jovens recrutas abordou Evans. Sargento, ouvi dizer que vocês escaparam de uma das bases mais perigosas da região. Começou um deles, com olhos curiosos. Como vocês fizeram isso? Evans hesitou. Ele não era o tipo de homem que gostava de contar histórias, especialmente sobre algo tão pessoal. Mas, ao olhar para os rostos esperançosos dos recrutas, percebeu que talvez houvesse algo a ser compartilhado. Não foi só por causa de estratégias ou armas, disse ele finalmente. Tivemos sorte, sim, mas o que realmente nos manteve vivos foi a fé. Não só no sentido religioso, mas a fé em algo maior, em não desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. Os recrutas ouviram em silêncio, absorvendo cada palavra. Para eles, Evans e Harper eram mais do que sobreviventes. Eram exemplos de coragem em situações extremas. Mais tarde, no alojamento de Harper, Evans contou a ele sobre o encontro com os recrutas. Harper sorriu, o mesmo sorriso que Evans aprendera a respeitar. Você acredita agora, não é? Perguntou Harper, brincando. Evans balançou a cabeça, mas havia um brilho em seus olhos. Eu acredito que você me salvou. E acredito que o que passamos juntos mudou algo em mim. Harper assentiu. E isso é o suficiente. Às vezes, acreditar é só o primeiro passo. No dia seguinte, Evans foi chamado para uma reunião com o comandante da base. O oficial informou que suas ações durante o cativeiro e a fuga haviam sido relatadas aos superiores e que ambos estavam sendo recomendados para medalhas de honra. Evans não sabia como reagir. Ele não via aquilo como um ato heróico, mas como uma questão de sobrevivência. Mesmo assim, ele aceitou a recomendação com humildade, sabendo que Harper merecia o reconhecimento tanto quanto ele. Antes de partir, o comandante acrescentou algo que ficou na mente de Evans. O que vocês fizeram vai inspirar muitos homens aqui. Não subestime o impacto disso. Poucos dias depois, Harper recebeu alta da enfermaria. Ele ainda estava fraco, mas insistiu em andar até o pátio para ver o pôr do sol. Evans o acompanhou, ajudando-o a se equilibrar. Você acha que voltamos diferentes? Perguntou Harper, enquanto observavam o horizonte. Com certeza, respondeu Evans. Eu costumava pensar que tudo o que importava era sobreviver. Mas agora, eu sei que sobreviver não é o suficiente. É sobre o que fazemos com isso. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, aproveitando a tranquilidade rara daquele momento. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Evans tirou do bolso o terço que Harper sempre carregava. Ele o entregou de volta sem dizer uma palavra. Harper sorriu, aceitando o objeto com cuidado. Acho que ele te ajudou mais do que você esperava. Talvez tenha ajudado, admitiu Evans. Quando a noite caiu, os dois retornaram ao alojamento, sabendo que suas vidas haviam mudado para sempre. Eles haviam enfrentado o pior juntos e saído mais fortes. E embora a guerra continuasse, eles carregavam consigo uma lição que jamais esqueceriam: a força da fé, da amizade e da coragem diante do impossível.